Salve, salve, professor. Hello, hello, teacher. Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o quanto Estado, município e a União têm que gastar com a educação básica. Mas antes de ir para o nosso tema, né? Eu peço aí para vocês se inscreverem no nosso canal. Opa, cadê o nosso canal? @Pedagogia Viva. Nós estamos aí numa série de vídeos tratando da LDB e hoje nós vamos conversar sobre o artigo 69 da LDB e o artigo 212 da Constituição Federal. O que esses artigos trazem? Esses artigos trazem os recursos públicos para as escolas públicas. Antes, vamos na vinheta. Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? É isso aí, pessoal. De onde que vem, qual o mínimo que o Estado, o município da prefeitura da sua cidade tem que gastar, né? Nós sabemos que hoje existem percentuais mínimos que os governos têm que investir. Da onde vem esses percentuais mínimos? Vem de todo tipo de arrecadação que o Estado, o município, a federação faz. São dois artigos. O artigo da LDB 69 e o artigo 212 da Constituição Federal. Esses dois artigos fazem parte do edital, né, da LDB e da Educação na Constituição Federal, que está sendo cobrado no concurso lá na cidade de Piracicaba. Então, você que está nos acompanhando, vou mais uma vez falar para você que um dos objetivos do nosso canal é trazer aí os editais e te informar sobre os concursos que as inscrições estão abertas. Então, a cidade de Piracicaba se encontra aberta e você tem que conhecer esses dois artigos, 69 da LDB, 212 da Constituição Federal, porque fazem parte da bibliografia, né? Então, será cobrado. Quem vai organizar o concurso lá em Piracicaba? A VUNESP. Professor, como eu faço para ter acesso a esse edital? Muito simples. vunesp.gov.br. Deixa eu digitar para você aqui, ó. Eu vou digitar em letra maiúscula, mas você digita em letra minúscula, tá bom? É vunesp.com.br. Aí, ó, vou pôr para você aí. A VUNESP, ela é uma banca que exige bastante do candidato, então você não pode se inscrever no concurso público da VUNESP e não se preparar de forma adequada. É bem exigente. Além da legislação, tem as tendências pedagógicas, tem também língua portuguesa, se eu não me engano, e matemática, certo? Então, você, professor, você professora, que está aí atrás de concurso, entra lá no site da VUNESP, e aí você vai ter todas as orientações, prazos, datas. Parece que a prova vai ser aplicada no dia 5 de maio, e as inscrições ainda estão em vigência, tá bom? Ainda estão andando, quer dizer, né? E hoje eu quero tratar com você sobre recursos públicos para escolas públicas. Só um detalhe, antes a gente ler a letra da lei, a letra dos dois artigos que determinam os percentuais mínimos a serem aplicados. Dinheiro público não é somente para a escola pública. A Constituição Federal, assim como a LDB, permite, né, que dinheiro público seja destinado para escolas que não seja controlada e organizada pelo governo. Nós vamos fazer um vídeo para que você entenda isso, mas não hoje, porque é muito conteúdo. A nossa live hoje é uma live curtinha, no máximo 25 minutos, e nós queremos aí que você saia, que você volte para o seu mundo sem ser o virtual que você está agora, sabendo pelo menos os percentuais mínimos e como funciona, né? De vez em quando eu vou dando uma olhadinha para o lado aqui,
porque eu vou digitando e clicando aqui no meu computadorzinho de apoio para colocar as legendas e os textos, tá bom? Então, nós vamos começar agora, então, de onde que está? Onde que está os dois artigos que determina quanto que o governo, tanto da esfera estadual, municipal e federal, ou federal, estadual, municipal, ou municipal, estadual, federal, tem que gastar, tem que investir. O artigo, vamos primeiro para o artigo 212, né? Então, eu vou ler o artigo 212 para você. Na verdade, eu vou ler só o caput. E você que está acompanhando a gente no Facebook, eu ia pedir para você migrar para o YouTube, se inscrever no canal, para colaborar para que o nosso canal cresça. Bom? Então, vamos lá. Então, o artigo 212 da Constituição Federal. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e distritos federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, tal. Gente, o que está dizendo a lei? O Estado tem que gastar no mínimo 25%. A federação tem que gastar no mínimo 15%. O município tem que gastar no mínimo 25% também. O município de Paulínia gastou 27%, mesmo não tendo uma lei orgânica regulamentando esse valor. Praticou ilegalidade? Não, porque a Constituição fala que o mínimo é 25%. Se você aplica mais de 25%, cara, tranquilo. A não ser que você tenha uma lei orgânica, aí você tem que respeitar a sua lei orgânica. Então, vamos no artigo 69 da LDB. Você vai perceber que os textos, eles são muito parecidos. Então, quando você está estudando para o concurso, o que você tem que fazer? Você tem que comparar o texto de leis diferentes e ter em mente que você tem que fazer um mapa mental. O que seria um mapa mental? Você está mapeando termos, falas, escritas que, pessoal, olha só, que tratam do mesmo assunto. Sempre lembrando, gente, quando eu vou consultar a lei, eu tenho que tomar muito cuidado, porque no YouTube e no Google tem muitos vídeos e textos desatualizados. Onde que eu vou, então, para ter acesso ao texto atual, ao texto modificado? Eu vou no planalto.gov e lá eu vou pedir LDB. Ou no Google mesmo, eu digito lá LDB, eu faço a pesquisa, vai aparecer a opção de planalto.gov.br. Você vai ter o texto ali com todas as modificações. Então, vamos lá, então. Artigo 69 da LDB. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas. Então, por exemplo, o município de São Paulo determina que é 30% o mínimo. Ele pode aplicar 25%? Não pode. Tem que respeitar a lei orgânica do município. Por quê? A lei orgânica do município, ele concorda com a Constituição Federal e ele amplia o valor mínimo a ser aplicado. O que não poderia é a Constituição, a lei orgânica municipal, determinar a aplicação de 24% ou 23%. Então, não pode, gente, não pode. Tá? Isso é uma coisa muito simples, certo? Então, e o que eu vou fazer, então, para, na hora da questão, não confundir catraca de canhão com conhaque de aquatrão? Primeiro, vale uma leitura na íntegra do texto da lei. Nós estamos lendo aqui e conversando sobre o caput e a ideia central. Qual que é a ideia central? Estado, município e governo federal têm que aplicar o mínimo determinado pela Constituição Federal, confirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, no seu artigo 69. Certo? Então, você vai lá, você lê, tem os artigos que estão aqui, regulamentando. Gente, outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, quando o município recebe o dinheiro do Estado ou o Estado da Federação, quem mandou o recurso para o ente seguinte não vai usar aquele valor no cálculo de aplicação na educação. Então,
para você ter uma ideia. A federação mandou aí R$100 mil para a cidade de Bauru, certo? E desses R$100, é Bauru que vai pegar 25% e aplicar na educação. Não é a federação que vai fazer isso. Então, não entra no cálculo dela. Outra coisa, nós estamos falando de educação básica aqui, tá? Não pode ficar a dúvida. Eu posso pegar uma parte dessa... Não posso. O nível superior não é educação básica, certo? Ah, mas eu sou prefeitura e eu tenho uma faculdade. Cara, tem que ser recurso além dos 25%. Isso não pode ter dúvida, certo? Aí o pessoal que está acompanhando, está entrando, eu queria agradecer aí todo mundo. Quem quiser participar, tem um chat, aí manda pergunta, nós vamos estar interagindo, certo, pessoal? Se inscreva no canal do nosso canal no YouTube, @Pedagogia Viva, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, para ajudar o canal a crescer. Vamos agora, eu preparei aqui para vocês uma animação de 5 minutinhos que vai falar sobre o Fundeb, que está diretamente ligado aos recursos da educação, mas que tem uma lógica que contempla um mínimo, né? Tem o objetivo de garantir que todos os municípios tenham o mínimo para aplicar mediante a cada matrícula que tem na educação básica, inclusive levando em consideração se é educação indígena, rural, se é a escola de tempo integral, se é a escola urbana, se é a escola de tempo parcial. Por quê? Conforme o investimento que é gasto na educação, você tem um valor. Então, um aluno que fica na escola durante 9 horas, ele custa mais para o município do que o aluno que fica 5 horas e meia ou 5 horas. O aluno que fica 7 horas, que é a escola de tempo integral mais parcial, ele é mais caro do que o aluno que fica na regular de 5 horas, só que ele é mais barato que o aluno que fica na escola de integral de 9 horas. Então, tudo isso leva em consideração, tá bom? Então, vamos assistir o videozinho, é muito legal. Não saia, não deixe de assistir, vai dar um up aí, como funciona o Fundeb, né? Porque o Fundeb também está ligado a... Recursos vêm de diferentes fontes, Vamos lá, sendo a vamos principal assistir. delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e TVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do governo do estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula. Há 19 fatores de ponderação, sendo a matrícula no ensino fundamental urbano, nas séries iniciais, a base de cálculo. Por exemplo, uma matrícula em um curso integral ou em uma escola no campo precisa de mais recursos, então ela vale mais que uma matrícula em tempo parcial. Mas para tudo isso acontecer, precisamos de uma ferramenta muito importante, o censo escolar. Nós, gestores, temos que informar exatamente quantos alunos estão matriculados em nossas redes de ensino, em cada etapa e modalidade. A partir desses dados, uma comissão intergovernamental formada pelo ministro da Educação, 5 representantes do CONSED e 5 da Undime define um valor para cada tipo de matrícula. Nos estados onde os recursos arrecadados não são suficientes para atingir um valor mínimo nacional, o governo federal faz uma complementação para este fundo contábil estadual. Agora,
É importante saber que existem regras para o uso dos recursos do Fundeb. De toda a verba recebida, o gestor deve destinar Uma escola rural. Então, conforme o lugar que ele está, ele vai ter um custo para o Estado, para o município, para a federação, sendo diferente, entendeu? E depois eu vou cortar, vou editar essa nossa fala, porque é 70% o mínimo que tem que ser usado com o pagamento dos docentes e professores e gestores, professor e docente, né? É uma redundância, mas só para você entender. Então é isso, nós vamos parar aqui nossa live. Eu quero muito acreditar que eu contribuí para que você armazene aí que os recursos públicos para escolas públicas, elas vêm de todo tipo de arrecadação que os governos nas 3 esferas recebem, arrecadam, né? E que o Estado tem que investir um mínimo, o município tem um mínimo e a federação um mínimo determinada pela Constituição Federal, confirmado pela LDB. E os municípios, né, vamos pôr aqui de volta o artigo 69, para você dar uma olhadinha, os municípios que têm uma lei orgânica, que determina um valor percentual maior do que o que a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases determina, né, aí tem que seguir a Constituição ou a Lei Orgânica Municipal, porque se a Lei Orgânica determina 27, 28, 29, 30%, tem que ser esse valor, porque não pode ser o menor, menos de 25%. Então, nenhuma lei pode discordar das leis maiores. Eu quero, mais uma vez, chamar a sua atenção para ajudar nosso canal a crescer. Você que está aí nos acompanhando em sua casa, assistindo o vídeo, não é fácil a produção. Eu queria pedir para que você se inscreva no canal Pedagogia Viva, né? E é isso, pessoal. Boa noite. Que Deus abençoe a todos nós e que, assim que eu tiver notícias de um concurso público, eu estarei aqui trazendo, comentando, chamando a sua atenção para que você não deixe de fazer sua inscrição, certo? Lembrando vocês que a cidade de Bauru também está com inscrições abertas para professor de educação infantil e as primeiras primeiros anos das séries iniciais, tá? Então, a cidade de Bauru está com inscrições abertas. Então, se você entrar lá no site da prefeitura, né, as inscrições estão abertas. Deixa eu digitar aqui para você. Tá difícil. Então, vou parando por aqui, depois eu trago mais informações do Concurso de Bauru. Um beijo no coração. Quem vos fala é o professor Cícero, e como eu sempre digo, quem não tem dinheiro conta história. Tchau!